Deus abençoe os irmãos. No último culto terminamos a leitura da mensagem à era de Éfeso e hoje vamos iniciar a leitura da mensagem à era de Esmirna, segunda era da igreja, mas antes vamos fazer um pequeno resumo das páginas 88 a 90 que lemos no último culto. O irmão Branham disse que Deus não disse para Eva tomar cuidado com a serpente ou que ela a seduziria. O irmão Branham disse que simplesmente ele deu a palavra. Ele disse para ela não tomar da árvore da ciência do bem e do mal. Ele deu a palavra. E a causa da queda foi ela descumprir essa palavra. Ele disse para não tomar da ciência. Tome da vida. A vida era a palavra de Deus. A morte era qualquer coisa que não fosse a palavra de Deus. Qualquer coisa que não é a palavra de Deus é morte. Então, a causa da morte, a causa da queda, foi Eva descumprir o que Deus havia ordenado, que não tomasse da árvore da ciência do bem e do mal. Ela não cumpriu aquela palavra. Ela não tomou da vida, da árvore da vida, que era cumprir a palavra de Deus, mas ela tomou da árvore da morte, que é qualquer coisa que não é a palavra de Deus. O irmão Branham diz, ela permitiu que fosse mudada uma palavra. Essa foi a causa da queda lá no início. Ela permitiu que uma palavra fosse mudada. Ali no princípio, no Gênesis, no princípio de todas as coisas, mas aqui no Apocalipse, no fim, você vê que a causa em que muitos têm caído é a mesma. Apocalipse 22, 18 diz que se alguém acrescentar ou tirar da palavra, se acrescentar, ser-lhe-ão acrescentadas as pragas que estão escritas no livro. E se alguém tirar, sua parte será tirada do livro da vida. Então, isto foi a causa da queda, foi lá no início do Gênesis. Mas como o Gênesis é o princípio de todas as coisas, aqui no Apocalipse vemos a mesma coisa acontecendo, ela descumprindo a palavra de Deus. O irmão Branham disse, não brinque com essa palavra. Você não pode brincar com a palavra. Se ela diz alguma coisa, aquilo está ali para ser cumprido. Nem um tio, nem um jota será tirado dela, e também nada pode ser acrescentado a ela. Não brinque com essa palavra. Se o irmão Branham disse que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, e que não é uma revelação a dar a algum homem depois do irmão Branham, não brinque com essa palavra. Isso é a palavra de Deus. Se você passa por cima disso, você faz a mesma coisa que Eva fez, cai por causa de uma palavra. Se o irmão Branham disse que Apocalipse 10, 1 a 7 se cumpriu no Monte Pôr do Sol, diga amém. Não brinque com essa palavra. Não diga que isso vai se cumprir em alguém depois do irmão Branham, quando o irmão Branham disse que já se cumpriu. Quando o irmão Branham disse que o 7º anjo de Apocalipse 10, 7 é uma pessoa singular, não um grupo de homens, não 2. Não brinque com essa palavra. Não brinque com nenhuma palavra. Tudo tem um propósito, tudo está ali para ser cumprido. E Eva brincou com essa palavra. A era de Éfeso brincou com essa palavra. Eva brincou com essa palavra e tomou da árvore da ciência, tomou da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E aquela árvore produziu o quê? Produziu morte. Deus disse que se eles comessem daquela árvore, eles morreriam. E foi isso que aconteceu. Aquela árvore produziu morte. Caim matou seu irmão. O primeiro homicídio na Bíblia foi fruto daquela árvore, de tomar daquela árvore. Daquela árvore vieram homens hábeis e homens de fama. Eles eram homens hábeis e homens de fama, aquela semente da serpente, aquela linhagem de Caim. O povo de Deus é simples. A linhagem de Sete você vê que eram agricultores, gente da natureza, gente espiritual, mas a linhagem de Caim era aquela linhagem que fundou a primeira civilização. A civilização é do diabo. A primeira civilização, a primeira cidade foi fundada por Caim. E ali houve os primeiros instrumentos de guerra, as primeiras armas, os primeiros instrumentos musicais,
os primeiros homicídios, ali você vê também a poligamia começando, você vê todas as coisas ruins que vemos hoje iniciando ali na linhagem de Caim. Comércio e invenções maravilhosas que vemos hoje, grandes construções, grandes invenções, o carro, o avião, é tudo proveniente da linhagem de Caim. O irmão Branham diz que a bomba atômica mata demais, mata muito, é da linhagem de Caim, foi eles que inventaram. Mas até mesmo aquilo que seria para o nosso bem, como um carro, mata mais do que uma bomba em tempos de paz do que uma bomba mataria em tempos de guerra. Então, vemos que o conhecimento, a árvore da ciência, do bem e do mal, produziu tudo isso, produziu conhecimento e produziu morte. A consequência foi morte. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O irmão Branham faz uma pergunta: por que a árvore foi negada a Adão e agora é concedida novamente? O irmão Branham diz que a intenção de Deus é expressar suas palavras. Ele quer expressar as suas palavras na sua criação, que é o homem. E o irmão Branham diz que uma vida vivida da palavra seria a palavra expressada. Quando você vive essa palavra, quando você não tira, quando você não acrescenta, quando você crê em tudo e vive, manifesta aquilo, então é uma vida vivida, expressando a palavra. Adão falhou em ser esta vida vivida da palavra expressada. Ele caiu. Moisés, aquele grande profeta, também falhou em viver toda a palavra, quando cirou e desobedeceu a ordem de Deus e feriu a rocha. Também Davi falhou em obedecer toda a palavra quando adulterou com Batseba. Mas Jesus, o Cristo, veio e não falhou. Ele era a palavra. Ele viveu do assim está escrito. Quando Satanás o tentou, ele tentou com a palavra, ele sempre respondia: assim está escrito, assim está escrito. Ele vivia do assim está escrito. Ele era uma vida vivida da palavra sendo expressada. É assim que temos que ser hoje. A verdadeira noiva, a noiva do último dia, seria a palavra expressada. Ela viveria do assim está escrito. Ela se encontra ali em Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. O irmão Branham diz que o correto, o Espírito, o profeta e a esposa estão dizendo a mesma coisa. A noiva do último dia, ela não cairá, por quê? Porque ela é a palavra. O que o Espírito diz, o que o profeta diz. Ela não inventa doutrinas, mas ela também não omite. Se o profeta falou, ela fala. Ela não está ali, quem está ali no Apocalipse 22, 18, é esses falsos profetas que acrescentam e tiram da palavra, e dizem que se você não crê neles, você está perdido. Mas a verdadeira noiva se encontra um versículo antes ali, na palavra, fazendo o povo crer na palavra. Esse foi um pequeno resumo do que lemos. Vamos iniciar a mensagem, a era de Esmirna, segunda era da igreja. O irmão Branham vai ler a escritura de Apocalipse 2, versículos 8 a 11, que é a mensagem à era de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Introdução. O irmão Branham diz: a fim de relembrar, eu quero salientar novamente como chegamos a encontrar os nomes dos mensageiros das várias eras.
Deus, em sua soberana vontade, cuidou para que a história da igreja do Novo Testamento não se perdesse. Assim como Ele cuidou para que a história de Israel não se perdesse, colocando-a na Bíblia e confirmando-a hoje a partir de inúmeros rolos de pergaminhos, vasos de barro e outros artefatos que os arqueólogos têm descoberto e interpretado. Nós, em realidade, temos um comentário corrente da história bíblica desde a primeira página até agora. Assim, lendo a história, podemos descobrir que o homem, ou homens nas várias eras, foram os mais próximos do padrão original de Deus, o apóstolo Paulo. Aqueles que Deus usou para trazer o seu povo de volta à palavra da verdade seriam as pessoas a examinar. Então, dentre esses haveria um para cada era que mais claramente se destacaria como o mais próximo do padrão e poder da palavra. Esse seria o mensageiro. As eras também são encontradas por um estudo da história. Precisa-se simplesmente ler as eras como se encontram em Apocalipse, e tudo isto se amolda perfeitamente com a história como realmente deve. Uma vez que as eras da igreja foram prenunciadas por Deus e suas próprias condições reveladas, então necessariamente a história que se seguiria seria como a Bíblia escreveu. É simples assim, mas por outro lado a simplicidade é a chave da palavra. Agora, com tudo isso, eu não tenho sido simplesmente um estudante e um historiador. Eu tenho procurado ser um homem de mentalidade espiritual, e foi somente com a clara aprovação do Espírito de Deus que escolhi os homens que tenho escolhido. Isto é verdade, porquanto Deus conhece o meu coração. O mensageiro. Usando nossa regra dada por Deus para escolher os mensageiros de cada era, sem hesitação declaramos que Irineu foi exaltado pelo Senhor a essa posição. Ele foi discípulo daquele grande santo e guerreiro da fé, Policarpo. E não há dúvida de que enquanto assentava-se aos pés desse grande homem, ele aprendeu as virtudes cristãs que fluíam de sua vida consagrada. Pois Policarpo foi um dos santos verdadeiramente ilustres de todas as eras, quando observado à luz de uma vida irrepreensível. Você recordará de sua própria leitura que Policarpo foi martirizado, velho demais para fugir e um homem sincero demais para permitir que o outro o escondesse e depois sofresse a pena por agir assim. Ele entregou-se à morte. Mas antes de fazê-lo, e pediu e lhe foi concedido permissão para orar 2 horas por seus irmãos no Senhor, pelo governador, por seus inimigos e seus captores. Como os grandes santos de todas as eras, e desejando uma melhor ressurreição, ele permaneceu firme, recusando-se a negar o Senhor, e morreu com uma consciência limpa. Ele foi posto junto ao poste, desamarrado por seu próprio pedido, e o fogo foi aceso. O fogo desviava-se de seu corpo, recusando-se a tocá-lo. Ele foi tão traspassado com uma espada. Quando isto foi feito, água jorrou de seu lado, abafando as chamas. Seu espírito realmente foi visto partindo na forma de uma pomba branca liberada de seu peito. Entretanto, apesar de todo este grande testemunho, este estudante de João, o revelador, não foi um militante contra o sistema nicolaíta, pois ele próprio inclinou-se à organização, não percebendo que o desejo de companheirismo e o que parecia ser um bom plano para fomentar a obra de Deus era realmente um ardil inimigo. Com Irineu não foi assim. Ele militou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, na qual ele serviu ao Senhor, foi de muita manifestação do Espírito Santo. E a palavra era ensinada com incomum clareza e conformidade com seus preceitos originais. Sabe-se que suas igrejas na França tinham os dons do Espírito entre elas, pois os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os doentes pela oração da fé. Ele viu o perigo de qualquer tipo de irmandade organizada entre os anciãos, pastores, etc. Ele solidamente defendeu uma igreja local unificada, cheia do Espírito, manifestando os dons. E Deus o honrou, pois o poder de Deus manifestava-se entre os santos. Ele também foi claro quanto à sua compreensão da divindade, e visto que ele foi discípulo de Policarpo,
que por sua vez foi discípulo de São João, podemos saber com certeza que ele tinha um ensinamento tão perfeito quanto possível sobre este assunto. No volume 1, página 412, dos Pais Antinicenos, temos esta declaração dele sobre a divindade. Todas as outras expressões, do mesmo modo, isso não é o Irmão Brando dizendo, revelam o título de um único e mesmo ser, o Senhor do poder, o Senhor, o Pai de todos, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, Feitor e outros semelhantes. Estes não são nomes e títulos de uma sucessão de diferentes seres, mas de um único e mesmo ser. Agora o irmão Brana fala, ele mostrou claramente que estes são apenas títulos, como é Rosa de Saron, resplandecente estrela da manhã, mais formoso dentre os milhares, etc. Também não há um senão um Deus, seu nome é Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, com sua estrita adesão à palavra, sua maravilhosa compreensão da Escritura e a assistência do poder de Deus sobre esse ministério, ele é a escolha certa para a era. É inteiramente lamentável que as outras eras não tiveram em seus mensageiros um tal equilíbrio de fruto, poder e liderança no Espírito Santo e na palavra. Encerramos na página 93 da Era de Esmirna. No próximo culto retomaremos a nossa leitura. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.